Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. Maybe I don't treat you what is good and over. Maybe I don't love you what is open and over. Nearly changed, I really sitting down. I just never change her. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't hold you and long and tight. And I guess I never told you and so happy that you might if you made you feel. Bom dia! Hoje são 27 de junho de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia. Estou fazendo aqui uma pequena série sobre alguns livros do pastor Cláudio Duarte. Comecei aqui a série com este livro aqui, Reconstruindo as Verdades de Deus. Sobre este livro aqui, foram 8 vídeos. Depois, continuei com este livro aqui, Construindo a Casa sobre a Rocha, pastor Cláudio Duarte. Sobre este livro aqui, 6 vídeos. 8 mais 6 até agora, não é? 14 vídeos, não é isso? 8 mais 6, 14. E agora vamos continuar com este outro livro aqui, do pastor Cláudio Duarte. O primeiro vídeo sobre este livro aqui. Vamos lá. O título: Eles Fizeram a Diferença. E você, Cláudio Duarte aí? Aqui um detalhe, gente. Existe aqui um erro. Faltou aqui o ponto de interrogação. O erro aqui não foi do pastor. Foi da gráfica, né? Quem imprimiu aí o livro. Aqui, ó. Ó, eles fizeram a diferença. E você? Ponto de interrogação aí. Faltou, ó. Olha o erro aí. O erro da editora. Editora evangélica. Então, gente, vamos começar a estudar este livro aqui. Para é o seguinte, este livro aqui é igual aos outros, ó, tem apenas 48 páginas. Foi editado aqui, ó, foi impresso agora recente, ó, em 2018. Então é um livro pequeno. O pastor Cláudio Duarte, ele se refere a uma lenda bíblica aqui. Ele trata a lenda como se fosse um fato real, que não é lenda. Mas ele se refere aqui, ó, eles fizeram a diferença. E você? Então ele vai tratar dessa lenda, que está no livro de Daniel, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então a gente vai estudar isso aqui. Ele trata só disso. Então, para esse primeiro vídeo sobre este livro aqui, vamos estudar aqui a capa logo, né? O que está na capa. Eles fizeram aí a diferença. Eles quem? Eles quem aí, ó, fizeram? Eles fizeram a diferença. Então vamos para o primeiro vídeo sobre este livro aqui. Vamos analisar logo a capa, certinho? Muito bem. Como eu sempre venho fazendo, né? Eu gosto aqui de citar os nomes das pessoas que deram sinal de vida em meu vídeo de ontem, com o título Fora do Cristianismo não há salvação. Essa oração aí, fora do cristianismo não há salvação, essa oração aí não é minha, está no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora do cristianismo não existe salvação, não há salvação.
Está no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Os padres e o Papa Francisco não dizem isso aí, né? Eles ficam com vergonha, mas está lá, no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora do cristianismo, não há salvação. Repito, padres e o próprio Papa Francisco, que é um homem simpático, eles ficam com vergonha de lerem essa passagem que está lá, no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é invenção minha. Então vamos aqui, gente. No vídeo de ontem, 34 pessoas deram sinal de vida, não é? Apresentaram um atestado de vida. Então essas aí vão continuar recebendo os salários, não é? Então vamos lá, 34. Vamos lá, um abraço aí para José Jorginho Oliveira, Samuel José, Plauto Leal, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Edilson Florentino, Maxi Souza, João Gomes, que não é o cantor, Maria Luzia, Everaldo Chapéu, Oséias Costa, Vilma Ferreira, Nádia Soares, Roberto I. Santos, Edu, Josué Pereira, Antônio Carlos Bernardo, Paulo Pinto, Rosiane Monteiro, Daniel Rodrigues, o Chapecó, Henrique Agostinho Silvério, Binho Desgraça, RC do famoso canal Papel Aceita Tudo, e o RC começou aqui apresentando meu canal aí, o RC, foi ele aí. O Eduardo Santos, o Jorge Thanos, o Carlos Otávio e o Edson Martins. 34 pessoas fizeram ali comentários ali. Apresentaram um atestado de vida, não é? Muito bem. Então aqui, gente, o livro, ó. Eles fizeram a diferença, diz aí o pastor Cláudio Duarte. E aí a pergunta é, e você? Viu aí? Então vamos estudar logo isso aqui, ó. O que está aqui, certo? Para o vídeo de hoje. Para que você entenda depois aqui o que escreve o pastor Cláudio Duarte. Então vamos lá. Vamos aí, vamos começar. Veja lá acima. Pastor Cláudio Duarte, que é pastor titular da Igreja Projeto Recomeçar. Essa igreja está localizada em Xerém, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. E aí a capa do livro, não é? Eles fizeram a diferença. E você? Faltou aí, como eu disse, né? O acento, né? O ponto de exclamação, não é? Oh, desculpe-me. Faltou aí a interrogação. A interrogação, perguntando, ó. Eles fizeram a diferença. E você? Olha aí, faltou o ponto de interrogação. Certinho? Mas isso aí não tem importância, não. Vamos lá. Então, veja, vamos começar isso aí, gente. Isso aí são duas lendas bíblicas. O pastor Cláudio Duarte trata isso aí como se fosse um fato real. E aí veremos os absurdos aí que o pastor escreve no livro dele. Você vai rir, mas segure o riso aí. Para hoje agora não. Vamos explicar o que é que a gente vai ver no livro dele. Entendeu? Você tem que analisar isso com seriedade. Muito bem. Então é isso aí. Ele diz assim: eles fizeram a diferença. Eles quem? A quem o pastor aí, Cláudio Duarte, se refere, hein? Eles fizeram a diferença. Ele quer dizer assim que pessoas aí fizeram a diferença, acreditaram em Deus e Deus ajudou essas pessoas aí. Aí o pastor diz, e você? Você tem que acreditar em Deus, porque Deus só vai honrar quem honra a Deus. É o que ele diz aí. Então veja, eles fizeram a diferença. E você? Quem são aí eles? Muito bem. Temos aí o pronome pessoal reto eles, não é? Para masculino, mais de um homem. E existe elas, né? Feminino, mais de uma mulher. Aí é eles fizeram a diferença. Mais de um homem. Quantos aí? Nas lendas da Bíblia? 4. Daniel, Misael, Azarias e Ananias. 4 hebreus aí.
Na Bíblia, gente, quando você abre a Bíblia, lá no Velho Testamento principalmente, você vê várias lendas. Ali o escritor hebreu, os escritores hebreus, melhor dizendo, né? Escrevendo ali para dizer que o povo hebreu não soltava a crença no Deus, aí no Deus criado por eles, né? O Deus Javé, o Deus hebreu. Então ele conta histórias, eles inventam na Bíblia histórias mostrando que a fé do povo era forte. Mas o povo hebreu, de Gênesis ao Apocalipse, ali toda aquela região, povo hebreu no Velho e povo judeu no Novo, eles adoravam vários deuses. Vários deuses eram adorados pelo povo hebreu. Então você vê uma matança muito grande de hebreus por causa da adoração a outros deuses. Muito bem, então aí vamos lá. Eles aí, 4 pessoas, 4 hebreus, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eu estou aqui apenas apresentando a capa do livro, explicando porque o pastor Cláudio Duarte vai escrever sobre isso no livrinho dele, apenas sobre isso. E aí vamos analisar o que ele diz. Então você tem que ter noção aí do que é que vai ser abordado no livro, entendeu? Então veja, nessas lendas aí, é a lenda de Misael, Azarias e Ananias, que foram jogados numa fornalha, fogo ardente, muito fogo, eles foram jogados lá. Essa lenda aí. E a outra lenda é que o Daniel foi jogado também na cova dos leões. Então, 2 lendas aí no livro de Daniel. Você vai pegar tudo isso aí no livro de Daniel. Aí você vai ler os capítulos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Entendeu? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Um ateu, com respeito, ele lê a Bíblia. Então, Daniel, capítulos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Certinho, gente? Então, vamos lá. Veja à esquerda aí. Temos aí hebreus, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Como é a história disso aí, ó? Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E eles não se queimaram sequer, porque Deus salvou Misael, Azarias e Ananias. Então é por isso aí que eles tinham uma fé muito grande no Deus Javé, e eles foram ali, saíram da fornalha de fogo ardente sem ferimento algum. Certinho? É por isso que o pastor coloca aí no livro dele. Eles fizeram a diferença. Eles quem? O Misael, o Azarias, o Ananias e o Daniel também, que foi jogado na cova dos leões. Então o pastor Cláudio Duarte está dizendo que esses 4 aí hebreus fizeram a diferença, estiveram sempre ao lado de Deus, e Deus socorreu esses 4 aí. Aí o pastor pergunta, e você? Para o leitor, não é? E você, leitor? Faça a mesma coisa, acredite no Deus da Bíblia. É isso aí que o pastor Cláudio Duarte está insinuando. Então vamos lá. Veja no quadro à esquerda. Foram jogados na fornalha de fogo ardente. Quem? O Misael, o Azarias e o Ananias. E eles escaparam. O Deus hebreu salvou esses 3 aí da fornalha de fogo ardente. Vamos ver isso mais com detalhes acima. E veja abaixo aí, o Daniel, também na lenda, criada por um escritor hebreu, o Daniel também foi jogado na cova dos leões e não na fornalha do fogo ardente. E aí o Daniel foi jogado à noite na cova dos leões. Os leões ali não fizeram nada com Daniel, porque Deus resolveu salvar Daniel. 2 lendas bíblicas aí. Muito bem. Explicado isso aí até agora, não é, gente? Entendido isso aí? 4 hebreus, veja aí. 3 deles foram jogados na fornalha de fogo ardente e escaparam, os 3 aí. E o outro, o Daniel, foi jogado na cova dos leões. 2 lendas bíblicas. Veja aí no centro agora, vamos lá. Coloquei aí Bíblia e aí o livro de Daniel, viu aí, ó? Então você vai ler, depois desse vídeo aqui, você vai ler Daniel,
capítulos 1 até ao capítulo 6º, entendeu? Essas lendas estão lá. Então vamos lá, gente. Veja aí, Nabucodonosor era o rei da Babilônia na época. E o que ele fez, o Nabucodonosor? Mais uma vez aí, Jerusalém foi invadida e Deus algum entrou na história para salvar Jerusalém. Uma verdade na Bíblia: Jerusalém foi saqueada várias vezes, toda sitiada, saqueada e queimada. E muitos moradores foram levados presos. Isso aí em Jerusalém. Você vê que Deus algum existe, Deus algum salva Jerusalém, Deus algum salva Sobral, Deus algum salva Fortaleza, Rio de Janeiro, etc. Então veja aí, está escrito lá em Daniel: Nabucodonosor era o rei da Babilônia, fortíssimo. E aí ele, num certo dia, resolveu invadir Jerusalém. E invadiu mesmo, isso aí é história. Invadiu, e ali o que é que ele fez? Fez desgraças lá em Jerusalém. Destruiu muitos monumentos, levou para a terra de Sinar muitos bens, ou seja, saqueou Jerusalém, levando bens, e também levou muitos hebreus prisioneiros. Entendeu, gente? Isso aí sim é história. Jerusalém, várias vezes aí, foi invadida, queimada, destruída. E Deus algum apareceu para salvar Jerusalém. Entendeu? Aí vem a pergunta aí no centro do quadro. Veja lá, eu botei assim a pergunta: por que Deus permitiu essa desgraça? Isso aí, o pastor Cláudio Duarte, no livrinho dele, ele não diz isso aí. Mas isso aí para você rir, ó. Por que Deus permitiu essa desgraça? Aí a resposta aí, ó: porque estava com raiva de seu próprio povo. Isso aí está em Daniel, capítulo 1, versículo 2. Veja lá. Veja como a lenda bíblica ela é infantil, ingênua. O pastor Cláudio Duarte não diz isso aí no livro dele. Por quê? Ele diz que o povo hebreu foi saqueado pelo Nabucodonosor e levado, muita gente foi levada presa para a terra de Sinar, região da Babilônia. Então o pastor Cláudio Duarte achou isso aí uma maldade do rei Nabucodonosor, porque levou hebreus presos aí, e Deus salvou esses hebreus, diz o pastor Cláudio Duarte. Mas ele não diz aí o motivo. E o motivo está aí. Veja como a lenda é ingênua. Foi o próprio Deus hebreu, veja bem, foi o próprio Deus hebreu, na lenda bíblica, que, com raiva de seu próprio povo, resolveu se vingar do próprio povo, deixando o povo hebreu nas mãos do Nabucodonosor. Você entendeu? Você que está assistindo a esse vídeo? Veja, o pastor Cláudio Duarte, no livrinho dele, vamos ver isso em outros vídeos, ele escreve que o Nabucodonosor era um rei ruim, invadiu Jerusalém, roubou bens de Jerusalém e levou ainda hebreus presos. Então o pastor Cláudio Duarte diz que o rei Nabucodonosor era um rei ruim. Ora, só que ele não diz a verdade, o pastor Cláudio Duarte, ele esconde. Só que está em Daniel, capítulo 1, versículo 2. A lenda é tão infantil que diz que foi o próprio Deus que permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse Jerusalém, levando hebreus presos. Entendeu? Foi o próprio Deus que jogou o povo dele nas mãos do inimigo. Isso aí o pastor Cláudio Duarte não diz. E está na Bíblia, em Daniel, capítulo 1, versículo 2. Entendeu isso aí, gente? Veja o quadro aí no meio. Eu quero que você entenda essas lendas. Então veja, 4 prisioneiros hebreus se destacaram entre aqueles prisioneiros hebreus que foram levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, para a cidade de Sinar, entendeu?
Então ele levou muitos hebreus presos. Deus jogou os próprios hebreus nas mãos do rei da Babilônia, para que os hebreus sofressem, porque Deus estava com raiva deles, dos hebreus, o Deus, entendeu? Porque eles estavam adorando outros deuses. E aí foram presos lá. Então veja, muitos hebreus presos na Babilônia, levados pelo rei Nabucodonosor. Certinho? Isso. E entre esses presos, 4 deles, veja aí no quadro, 4 prisioneiros hebreus, 4, se destacaram na lenda aí. Quais foram os 4? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Certinho, gente? Então, 4 hebreus se destacaram aí na lenda bíblica. Diz a lenda que eles eram inteligentíssimos, entendeu? Tinham grandes conhecimentos. Por favor, não ria, que isso aqui é vídeo sério. Isso aí é lenda. O povo hebreu é que escreveu o que está na Bíblia e aí colocou adjetivos maravilhosos para eles, povo hebreu. Então veja, os 4 prisioneiros aí hebreus, prisioneiros lá na Babilônia, eles foram retirados de Judá. Eles foram retirados da terra dele e levados presos para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles se destacaram lá, na lenda. E o que aconteceu lá? Logo de início, foi dado aí a cada um desses 4 um nome diferente, entendeu? Vejam no quadro aí. O Daniel passou a se chamar, veja bem, preso lá na Babilônia. Ele passou a se chamar, o Daniel, de Beltesazar, veja aí. O Misael passou a se chamar Mesaque. O Azarias passou a se chamar Abednego. E o Ananias passou a se chamar Sadraque. Entendeu, gente? Então, veja, eles lá na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, eles se destacaram pela inteligência. Eram muito inteligentes na lenda bíblica. Então, veja, o Daniel pegou um nome novo, Beltesazar. Misael, Mesaque. Azarias, Abednego. E o Ananias, o nome de Sadraque. Entendeu? Tá, tudo bem. Então vamos lá para cima, à direita, no último lá. Lá o rei Nabucodonosor, vamos lá. O rei Nabucodonosor, lá num certo dia, mandou fazer uma imagem de ouro. Veja bem, como as lendas bíblicas, elas se repetem, mudam apenas os personagens. Então, um certo dia, veja lá acima, à direita, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de ouro, uma imagem. E o povo devia adorar essa imagem, entendeu? E o povo hebreu era contra a adoração de imagens. Só que o povo hebreu estava na Babilônia, preso. Então tinha também que adorar essa imagem. Vamos lá. Então veja, o Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. E aí ele lançou um decreto, veja lá o decreto. Nesse decreto estava escrito que todas as pessoas lá que estavam na Babilônia, todas as pessoas deviam adorar a imagem feita pelo rei Nabucodonosor. E qual era a punição para quem não adorasse a imagem? Veja aí, punição. Era jogado na fornalha de fogo ardente. Essa história aí é inventada por um hebreu para ele dizer que os hebreus continuavam adorando ao Deus Javé, que o povo hebreu não adorava a imagem aí feita pelo rei Nabucodonosor. Isso aí foi escrito por um escritor hebreu para valorizar a crença deles, a crença dos hebreus no Deus Javé, entendeu? É uma historinha contada para isso, e cheia de erros aí. Então veja, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de ouro, todas as pessoas deviam adorar a imagem. A punição qual era? Lançamento aí da pessoa na fornalha de fogo ardente. E aí veja, 4 prisioneiros hebreus aí eu mostrei, não foi? Que se destacavam ali
dentro da sociedade da Babilônia. O rei Nabucodonosor gostava desses hebreus aí, na lenda bíblica. O Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que é o Beltesazar, Mesaque, Abednego e Sadraque. Muito bem. Então veja lá à direita. 3 hebreus se recusaram a adorar a imagem. O Daniel aí não está citado no texto. Esqueceram o Daniel no texto aí. Mas 3 hebreus se recusaram a adorar a imagem, porque eles eram contra a adoração de imagens. Não é isso, o povo hebreu, na Bíblia? Muito bem. Então, eles lá na Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, eles se recusaram a adorar a imagem de ouro feita pelo Nabucodonosor. Quais foram os 3 hebreus que se recusaram a adorar a imagem? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Sadraque era o Ananias, o Mesaque, Misael e o Abednego, o Azarias. Entendeu, gente? Então, nessa lenda bíblica, 3 hebreus se recusaram a adorar a imagem. O texto aí esqueceu o Daniel, ele não aparece aí. Foi esquecido nessa lenda aí. Muito bem. E aí acontece o quê? Acontece que as pessoas que moravam na Babilônia e eram ali, exerciam cargos importantes ali no reinado de Nabucodonosor, essas pessoas que não eram hebreias, entendeu? Não eram hebreus, eles foram reclamar ao rei Nabucodonosor que aqueles hebreus que não eram do povo da Babilônia, aqueles hebreus usufruíam de coisas boas lá na Babilônia. Então as pessoas lá, os amigos de Nabucodonosor, que queriam aí o fim desses 4 hebreus, né? Queriam aí que eles fossem mortos, né? Com inveja aí dos cargos ocupados por eles, pelos 3 hebreus aí. E acontece o quê? Eles foram reclamar lá para o rei Nabucodonosor. Eles disseram assim: rei Nabucodonosor, esses hebreus aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses hebreus aí, eles, rei, eles fazem o seguinte: eles não querem adorar a imagem aí de ouro que o Senhor mandou fazer, entendeu? Aí o rei ficou puto de raiva, né? O Nabucodonosor, na lenda. Aí o que ele fez, o rei? Aí o rei disse: é verdade mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a imagem de ouro que eu mandei fazer? Isso é verdade? E os caras disseram para o rei: é verdade. Aí o rei confirmou, né? Chamou os 3 lá, né? O rei Nabucodonosor conversou com os 3 lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei Nabucodonosor reclamou, né? Disse: ô Sadraque, ô Mesaque, ô Abednego, rapaz, vocês aí são hebreus, tem cargos aqui bons que eu dei para vocês aí, agora vocês não querem adorar a imagem de ouro que eu mandei fazer? Aí, na lenda, eles disseram: sim, rei Nabucodonosor, nós não vamos adorar a imagem de ouro que o senhor mandou fazer, não. Nós não vamos adorar isso, não. Nós vamos adorar sempre nosso Deus. O nosso Deus é que nós vamos adorar sempre. Aí o rei ficou puto de raiva com o Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? O rei ficou com raiva deles. E aí o rei cumpriu aí o decreto, né? Aquele que se recusasse a adorar a imagem de ouro seria jogado na fornalha de fogo ardente. E na lenda, o rei Nabucodonosor determinou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo ardente. E foram. Diz aí o escritor hebreu, na imaginação dele, que a fornalha era tão quente, que os soldados que jogaram os 3 de cima para baixo na fornalha, até eles morreram, porque o calor era demais. Isso aí, o escritor fez isso aí para dar mais intensidade ainda, né, à salvação dos 3. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha lá. E aí, pronto, o que aconteceu?
eles foram jogados lá no fogo ardente, um fogo que torrava tudo. E aí Deus, na hora, socorreu Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? 3 hebreus que o próprio Deus colocou nas mãos do rei Nabucodonosor para sofrerem, Deus depois resolveu salvá-los. Por favor, não ria, porque você está atrapalhando meu vídeo aqui. Então veja, o Deus hebreu jogou o próprio povo nas mãos do rei Nabucodonosor e agora está salvando agora o povo que ele jogou, entendeu? Então veja, aí apareceu na hora lá o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo ardente que torrava tudo, até mesmo uma barra de ouro, mas aí nada aconteceu com esses 3 aí. Por quê? Porque Deus salvou esses 3 aí. Deus mandou, sabe quem aí, ó? Veja, ó. Aí o rei apareceu, né? O rei Nabucodonosor, veja a infantilidade da lenda. O próprio rei foi lá. Ele viu 4 pessoas. Ora, 3 pessoas haviam sido jogadas, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o rei Nabucodonosor viu 4 pessoas. Sabe quem era a outra? Um anjinho, cara. Por favor, gente, não ria. Isso aqui é coisa séria. Deus mandou um anjinho e o anjinho entrou no fogo ardente e ficou dançando lá no fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? Ficaram dançando lá. Aí o rei viu 4 pessoas, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego e também o anjo. E aí foram salvos sem lesão alguma. O rei pediu que eles saíssem do fogo e saíram, sem uma ferida sequer. Entendeu, gente? A ingenuidade da lenda? Muito bem. Agora veja, vamos para outra lenda agora com o Daniel na cova dos leões. Até aqui você está entendendo, não é? 4 hebreus, 3 foram jogados na fornalha de água, na fornalha de fogo ardente. 3, fornalha de fogo ardente. Porque se recusaram a adorar a imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. E aí apareceu um anjo e salvou aí os 3. Foram salvos sem uma ferida sequer. Então isso aí é a primeira lenda. Agora vejamos a segunda com Daniel na cova dos leões. Muito bem. Então, passado o tempo aí, Nabucodonosor morre, bate as botas. Quem assume o governo? Veja aí, o reino. O filho dele, o rei Belsazar, veja aí. E os hebreus ainda sob o domínio dos babilônios. Veja bem, Nabucodonosor morre. Aí é substituído pelo filho dele, Belsazar, veja aí. Aí depois o Belsazar também morre, certo? O Daniel, o Misael, Azarias, Ananias continuando lá, sob o domínio lá na Babilônia. E aí acontece o quê? Quando o Nabucodonosor morre, o rei, e é substituído pelo filho dele, Belsazar, e quando Belsazar também morre, aí aparece outro invasor lá, o Dario. Então veja, o Dario agora assume o governo lá na Babilônia. E o Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, hebreus, ainda presos lá na Babilônia ainda. Então veja, o rei Dario, veja a lenda, o rei Dario faz também um decreto. Nesse decreto, o que aconteceu para fazer esse decreto? Aí vem a lenda de novo, repetição da lenda. Pessoas ali, amigas da Babilônia, amigas do rei Nabucodonosor, do rei Belsazar, e agora amigas do rei Dario, com inveja do progresso desses 4 hebreus aí, foram ao rei Dario pedindo que ele fizesse um decreto para que ninguém adorasse outros deuses, apenas os deuses da Babilônia. Com isso, eles queriam o quê? Queriam pegar os 4 hebreus aí que adoravam o Deus Javé. Entendeu? É mais uma lenda aí criada, veja. Aí o rei Dario, atendendo aí ao pedido desses homens que queriam o fim dos 4 hebreus, fez o decreto, veja aí abaixo. Nesse decreto estava escrito assim: ninguém pode adorar outros deuses. Qual era a punição, hein? Olha aí. Quem adorasse outros deuses
seria punido aí, jogado na cova dos leões. Agora aí é o Daniel, veja lá. Veja a inocência da lenda. Se você pegar a lenda de cima, Nabucodonosor fazendo a imagem de ouro, um decreto lá, olha lá o decreto. A mesma repetição aqui com Dario, ó, decreto também, ó. A punição lá na imagem de ouro acima e a punição aqui abaixo, ó, cova dos leões. Então veja, sempre assim as lendas se repetindo na Bíblia. Aí aconteceu o quê? A lenda é tão ingênua que mostra que o Daniel orava 3 vezes por dia ao Deus hebreu e não adorava os deuses lá da Babilônia. E a lenda é tão infantil que diz que o Daniel, quando ia orar 3 vezes por dia, ele abria as janelas lá de onde ele morava. Viu como a lenda é ingênua? Porque ele deveria adorar ao Deus Javé com as portas fechadas para que ninguém visse, não é? Mas não, a lenda é tão ingênua que ele adorava o Deus hebreu 3 vezes por dia com as janelas abertas para que todos vissem. Viu aí, gente? E aconteceu o que na lenda? Daniel foi visto adorando outro Deus, e não o Deus lá, os deuses dos babilônios. E aí veio a punição em cima de Daniel. Qual foi a punição? Ele foi jogado na cova dos leões à noite. O rei mandou jogá-lo. Por quê? Porque ele se recusou a adorar os deuses dos babilônios. As pessoas entregaram aí o hebreu Daniel. E aí Daniel foi jogado na cova dos leões à noite. Quando foi de manhã, diz a lenda, o rei foi lá, o próprio rei, hein? Foi lá, aí o rei foi, Dario, e chamou o Daniel, não é? Pensando que ele estava morto, que ele tinha sido devorado pelos leões. Que nada. Daniel estava lá com os leões numa boa, os leões lá sem fazerem nada com ele, com Daniel, nenhum ferimento. Ele escapou da cova dos leões, porque na lenda diz que Deus novamente aí agiu, salvou o Daniel, Deus, e mandou quem para salvar o Daniel? Aí, ó, um anjo de novo, ó. Mais um anjinho aí, ó, enviado por Deus, e o anjinho ali amarrou as bocas dos leões. Nenhum leão fez mal ao Daniel. Então veja que essas lendas aí na Bíblia, a Bíblia está repleta de lendas assim. O enunciado é o mesmo, só mudam aí os personagens, ó. Então veja aí que essas duas lendas, a imagem de ouro feita pelo Nabucodonosor e o decreto de Dario aí, ó, para ninguém adorar outros deuses, foi uma invenção de escritores hebreus aí, que para mostrarem que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Beltesazar, Mesaque, Abednego e Sadraque, eles não deixaram de adorar o Deus hebreu. E aí o Deus hebreu socorreu os 4 aí, salvou os 4, porque sempre foram fiéis a ele. A lenda é tão boba, essas lendas são tão bobas, que olha aí, ó, os mesmos elementos, ó. Nabucodonosor, imagem de ouro. Dario, ninguém pode adorar outros deuses. Nabucodonosor, 3 aí se recusaram aí a adorar a imagem. 3 hebreus foram jogados na fornalha de fogo ardente e escaparam. O Daniel se recusou aí a adorar os deuses lá dos babilônios. Foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. Na lenda lá de imagem de ouro, apareceu um anjinho para salvar os 3 hebreus. E aqui embaixo apareceu um anjinho para salvar Daniel. Viu aí? As lendas bíblicas se repetem com personagens diferentes, mas com as mesmas linhas. Um decreto, uma punição e o salvamento. Um decreto, uma punição e um salvamento. Então é isso aí, gente. Mostrei aí o que o pastor Cláudio Duarte vai aqui escrever ao longo do livro e vamos analisar isso aí. Então agora você já entende, você já sabe o que é isso aí, não é? Já entendeu o fio da meada, não é isso? Todo esse livrinho do pastor Cláudio Duarte é sobre isso aí, ó. E você vai rir muito com o que ele vai escrever. Então, aí está o recado, tá?
para que você entenda. Vamos, ao longo do livrinho dele, vamos falar sobre isso aí. Então, a maior aberração aí, para concluir o vídeo aqui, a maior aberração é essa, que o pastor Cláudio Duarte não diz no livro dele. Ele diz aí que o povo hebreu foi saqueado e foi preso e levado para a Babilônia, sofrendo lá. E aí Deus foi socorrer aí o povo dele. Não, pelo contrário, foi o próprio Deus, em Daniel capítulo 1, versículo 2, foi o próprio Deus que jogou o povo dele nas mãos do rei da Babilônia para que sofresse. A lenda tão boba que aí está. O pastor Cláudio Duarte não diz isso, porque todo esse sofrimento aí na lenda do povo hebreu, todo esse sofrimento foi causado pelo próprio Deus hebreu, que com raiva do seu próprio povo, porque adorava outros deuses, jogou esse povo nas garras do rei Nabucodonosor. Mais um vídeo e muito obrigado.